2 Coríntios, do 13 ao 5. Examinem-se para ver se estão na fé. Testem-se a si mesmos. Ou não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados no teste? Paulo pede aos cristãos de Corinto que considerem uma pergunta séria. Será que realmente sou um cristão? Examinem-se. Neste vídeo, vou falar sobre algumas ideias falsas que o diabo usa para nos fazer pensar que estamos seguros espiritualmente, quando na verdade não estamos. Por favor, escutem com cuidado, porque uma mensagem como essa pode ser a diferença entre ir para o paraíso ou para um lugar ruim após a morte. Paulo não está nos dizendo para julgar os outros, algo que fazemos com frequência. Ele está nos dizendo para nos avaliarmos. Portanto, esta mensagem não é para vocês julgarem a minha fé, nem para eu julgar a de vocês. Não devemos olhar criticamente para outros cristãos, algo muito comum hoje em dia. Devemos olhar para nós mesmos. Eu tenho que pensar sobre minha fé, assim como vocês também precisam pensar na de vocês. Algumas pessoas que se consideram cristãs podem, na verdade, não ser. Elas pensam que estão no caminho certo, mas não estão. Acreditam sinceramente que irão para o céu, mas isso pode não ser verdade. Isso é um grande problema na igreja agora. É muito importante ter certeza da própria segurança espiritual. Infelizmente, muitos nas igrejas têm uma falsa sensação de segurança. Confiam em sua salvação sem ter razão para isso. Estão convencidos de que estão salvos, mas essa convicção pode ser infundada. Antes de terminar esta mensagem, quero que vocês tenham total confiança de que, se morressem agora, estariam com o Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma pergunta que fiz a muitos cristãos ao longo dos anos. Como vocês sabem que são realmente cristãos? A resposta que recebo na maioria das vezes é: porque no dia 22 de julho de 1984, orei a oração da salvação. Ou outra resposta que recebo é: eu vim a Cristo quando tinha 21 anos. O problema com essa forma de pensar é que ela faz vocês acreditarem que a certeza da salvação depende de algo que vocês fizeram, como uma oração ou uma crença. Isso faz com que a confiança na salvação de vocês dependa de vocês mesmos, em vez da graça de Deus. Algumas pessoas respondem à pergunta: como vocês sabem que são cristãos? Dizendo: o Senhor Jesus Cristo me salvou, purificou-me com seu sangue. A diferença é clara. A salvação delas não se baseia em suas ações ou identidade. Elas confiam em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. A segurança delas não está em algo que fizeram ou em uma oração há muito tempo, mas está firmemente na pessoa de Jesus Cristo. A certeza de vocês não vem de dentro de vocês, mas de algo externo, o que Jesus fez na cruz. Quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, que não devem confiar em si mesmos, na igreja que frequentam ou no fato de terem crescido nela, para se sentirem seguros e salvos. A verdadeira segurança vem de confiar em Cristo Jesus, o único caminho para Deus Pai. Se vocês pensam que são cristãos apenas porque fizeram uma oração, uma vez, há muito tempo, lamento dizer que estão enganados por Satanás. Se a base da sua fé é apenas uma oração que fizeram ou uma emoção que sentiram décadas atrás, isso não é suficiente. A Bíblia nos diz claramente como deve ser um verdadeiro cristão e como são as pessoas que vão para o céu. Vamos entender essas descrições hoje. A pergunta que vocês devem fazer a si mesmos é: eu pareço com isso? Eu me pareço com alguém que a Bíblia diz que é um crente? Em essência, a salvação vem quando vocês se arrependem e acreditam. Muitas vezes, na Bíblia, encontramos a expressão arrependam-se e creiam. Não encontramos façam uma oração uma vez na vida ou dediquem suas vidas a Cristo. O que encontramos é arrependam-se e creiam. No livro de Marcos, depois que João Batista foi preso, Jesus começou seu ministério na Galileia, pregando sobre se arrepender e acreditar no Evangelho. Marcos capítulo 1, do 14 ao 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando a mensagem de arrependimento e crença no Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, o que significa arrepender-se? Não é apenas admitir seus erros, é admitir e deixar para trás seus pecados. Um cristão é alguém que se arrependeu e creu, e mesmo hoje continua se arrependendo e crendo. O arrependimento não é algo que acontece uma vez e pronto. É um processo que acontece todos os dias na vida de um cristão. Não é apenas sentir tristeza. Você pode se sentir mal pelos seus erros sem realmente mudar. Judas ficou triste, mas nunca mudou. O arrependimento é mudar o seu caminho. É abandonar seus pecados e voltar-se para Deus. É literalmente mudar de direção na sua vida.
A explicação da Bíblia nos diz que o arrependimento não é apenas algo que devemos fazer antes de nos aproximarmos de Deus. Na verdade, é como nos aproximamos dele. Imagine que você está em São Paulo e eu digo para você vir para o Rio de Janeiro. Eu não preciso dizer para você sair de São Paulo e ir para Rio de Janeiro. Isso já está implícito. Vir para Rio de Janeiro significa deixar São Paulo. Da mesma forma, para entrar no reino de Deus, precisamos deixar nossos pecados e nosso egoísmo para trás. Não podemos receber o presente da salvação a menos que deixemos essas coisas para trás. Uma vida verdadeiramente salva em Jesus Cristo nos guiará ao arrependimento. Uma pessoa que aceita a dádiva da salvação será constantemente levada ao arrependimento. Na jornada cristã, não é simplesmente que, se pecamos hoje, vamos para o inferno, e se não pecamos amanhã, vamos para o céu. Não é tão simples assim. Na jornada cristã, aceitamos o presente da salvação, o que nos leva a nos afastar de nossos pecados e a nos voltar para Deus. É uma mudança no nosso coração, uma nova direção. Por isso a Bíblia nos diz: procurem a santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus do 12 ao 14. Em Lucas, capítulo 13, do 2 ao 5, Jesus está dizendo que todas as pessoas, não importa quem sejam, precisam mudar de vida. Ele está deixando claro que sem essa mudança, todos estão destinados a ficar espiritualmente perdidos, longe de Deus. Isso significa que estão separados de Deus. Outro versículo importante que mostra como é crucial mudar de vida para ser salvo é Atos, do 3 ao 19. Mudem de vida, abandonem seus maus caminhos e voltem-se para Deus, para que Ele perdoe os seus pecados e tragam tempos de paz da parte do Senhor. Nesse trecho, Pedro está pedindo às pessoas que mudem de vida para poderem receber o perdão e a renovação espiritual de Deus. Em ambos os casos, mudar de vida significa mais do que apenas sentir remorso pelos erros. Envolve uma decisão consciente de abandonar o que está errado e voltar-se para Deus. Esse retorno a Deus leva ao perdão dos pecados e à experiência da salvação. Assim, esses trechos e outros na Bíblia mostram claramente que a salvação é para quem muda de vida. Alguns grupos cristãos ensinam que não é preciso mudar para ser salvo, mas essas ideias estão erradas e enganosas. Não dá para separar mudar de vida e acreditar em Jesus Cristo. Se um está ausente, o outro também está. Se um está presente, o outro também está. Mudar de vida e acreditar estão sempre juntos. Se você pensa que não precisa mudar, lamento dizer que está sendo enganado por Satanás. Agora que falamos sobre mudar de vida, vamos falar sobre a fé. Como eu disse antes, a fé vai além de nós mesmos. Então, para quem ela olha? Ela olha para Jesus. Por que a fé se fixa em Jesus Cristo? Porque busca a salvação dos nossos erros. Alguém gostaria de ser salvo dos erros e continuar cometendo os mesmos erros? Isso não faz sentido, concorda? Quem quer ser salvo dos erros deseja parar de cometê-los e voltar-se para Deus. Jesus Cristo é a porta para Deus, o caminho para o céu e nosso Salvador. Por que você acha que o diabo tenta tirar Jesus Cristo da equação ou diminuir sua importância, transformando-o em apenas um homem glorificado? Não, amigos. Jesus Cristo não é apenas um homem bom ou um profeta. Ele é Deus. Deus em forma humana. Atos do 16 ao 31 diz: acredite no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua família. Acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Não confie apenas na oração que fez há anos. Não confie em suas boas ações. Não confie em parecer ser uma pessoa boa. Acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Estou cansado de líderes religiosos que tentam separar a fé cristã de Jesus Cristo. Sem Ele você está seguindo ensinamentos enganosos. Sem Ele você está sendo influenciado por forças malignas. Sem Ele, você está se perdendo. Sem Ele, o destino pode ser ruim. Sem Ele, não há vida. Não há esperança, não há perdão, não há redenção para nossos erros. Se você pensa que não precisa mudar de vida para entrar no reino de Deus, está sendo enganado por Satanás. Se você pensa que não precisa confiar em Jesus Cristo, também está sendo enganado. Mudar e confiar. Mudar e confiar. Um verdadeiro cristão está sempre mudando e confiando em Jesus. A posição mais perigosa para um cristão está descrita em Apocalipse do 21 ao 18. Mas os covardes, os incrédulos, os maus, os assassinos, os impuros, os bruxos, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos terão seu lugar no lago de fogo. Esse é o segundo fim. Deus ama profundamente as pessoas e quer que todos vão para o céu. Ele mostrou esse amor quando deu seu único filho.
Jesus Cristo, como sacrifício para nossos pecados. No entanto, entrar no céu requer acreditar no trabalho redentor de Cristo e aceitá-lo. Deus fez tudo o que podia para nos salvar, mas nem todos escolhem acreditar e se reconciliar com Ele. A salvação é gratuita, mas precisamos confiar em Jesus Cristo para recebê-la. É crucial entender que, embora Deus ame as pessoas, Ele odeia o pecado. Quando o julgamento chegar, aqueles que estão profundamente envolvidos em seus pecados enfrentarão sua justa ira. Vamos falar sobre algo muito sério: a posição perigosa de um cristão que está preso no pecado. É muito arriscado para um cristão construir sua vida em torno do pecado, para se envolver de propósito em ações más. Não estamos falando de pequenos deslizes, mas de alguém que planeja e escolhe fazer coisas ruins de forma intencional. Isso não é apenas cometer erros de vez em quando, é viver uma vida que ama e se entrega ao pecado, uma vida que segue os desejos errados da carne. A Bíblia diz claramente que se conhecemos o que é certo e não fazemos, é considerado pecado. Apesar da grande bondade que vem de Cristo, não significa que podemos continuar pecando. Na verdade, essa bondade nos capacita a resistir ao pecado e viver de maneira correta. Se você, como cristão, está planejando fazer algo errado de propósito, quero deixar um aviso claro: pare. Evite fazer planos ou agir com base no que é errado. Isso não apenas o afasta de Deus, mas também traz problemas desnecessários. Antes de ceder à tentação, pense nas possíveis consequências. O pecado torna a vida complicada. É um fato. Mesmo que pareça bom no momento, pode ter efeitos devastadores a longo prazo. A Bíblia nos diz que escolher o caminho certo nos traz favores, mas o caminho dos que desobedecem é difícil. O pecado complica as coisas. A vida já é difícil por si só, mas fica ainda pior quando fazemos escolhas erradas. Se você está pensando em fazer algo errado, especialmente se está planejando isso com cuidado, repense. O prazer momentâneo não vale as consequências duradouras. O pecado tem consequências que duram muito tempo, algumas das quais nem sempre são óbvias. Vamos considerar algumas delas. Primeiro, dar falso testemunho é mentir sobre alguém para prejudicar sua reputação. É um pecado sério, mesmo que alguém pense que pode sair impune. Pode parecer que não há consequências, mas há. Internamente, a pessoa pode se sentir perturbada, mesmo que não mostre por fora. Um exemplo triste disso é quando alguém acusa injustamente outra pessoa, levando à prisão dessa pessoa por 20 anos. Mesmo que o acusador pareça bem, ele foi atormentado pela culpa até confessar. Mesmo que alguém ignore sua consciência, ainda há consequências espirituais. Todas as ações têm repercussões, e um dia todos responderemos por nossas ações diante de Deus. Muitas vezes parece que pessoas más escapam impunes, mas Deus vê tudo. Mesmo que pareça que escaparam, um dia serão responsabilizadas por Deus. Nos dias de hoje, é comum as pessoas mentirem sobre os outros, prejudicando suas reputações ou até levando à prisão injusta. Mas Deus vê tudo e julgará aqueles que mentem. Dar falso testemunho é uma forma terrível de maldade. É cruel espalhar mentiras, difamar alguém. Aqueles que fazem isso terão que responder a Deus pelas vidas que prejudicaram e pelas verdades que distorceram. Enfrentar Deus com um pecado tão grave destaca o quanto a integridade e a verdade são importantes em todas as interações. Segundo, fornicação, de acordo com a Bíblia, significa ter relações sexuais fora do casamento. Embora o sexo seja uma parte importante da vida, fazê-lo fora do casamento tem sérias consequências espirituais e, às vezes, físicas. Um versículo em 1 Coríntios, do 6 ao 16, mostra o quão sério é. Diz que nossos corpos estão ligados a Cristo, então ter relações com alguém significa nos unir a essa pessoa. É mais do que um encontro físico, é uma união de almas. Portanto, antes de considerar a fornicação, devemos nos perguntar: estamos prontos para nos tornar uma só pessoa com essa pessoa? Estamos prontos para nos unir a alguém que pode ter uma história, uma família ou crenças espirituais diferentes? Um aspecto muitas vezes esquecido nos dias de hoje é a saúde espiritual da pessoa com quem nos envolvemos. A Bíblia fala sobre a possibilidade de influência de forças malignas no mundo espiritual. Mesmo que pareça antiquado, isso é relevante hoje em dia. Pessoas que parecem normais por fora podem estar sob influência de forças malignas. A fornicação pode abrir a porta para essas influências demoníacas. Por isso, é importante ser sábio e seguir os princípios da Bíblia quando se trata de relacionamentos íntimos. Terceiro, idolatria. Adorar ídolos ou colocar algo ou alguém acima de Deus é um erro sério. A Bíblia é clara sobre adorar somente o verdadeiro Deus.
Diz em Êxodo do 20 ao 3: Não terás outros deuses diante de mim. Qualquer coisa que priorizemos mais do que Deus em nossas vidas se torna um ídolo, seja dinheiro, poder, fama, relacionamentos ou até mesmo nós mesmos. A idolatria não apenas nos afasta de Deus, mas também nos impede de sentir verdadeira paz e alegria. Além disso, nos leva a uma vida vazia e sem sentido, porque buscamos significado em algo que não pode nos trazer verdadeira felicidade. A idolatria também pode nos afastar dos outros, pois colocamos nossos desejos acima das necessidades deles, e nos deixa sempre insatisfeitos, porque nunca estamos contentes com o que temos e sempre queremos mais. No entanto, a verdadeira satisfação só vem de Deus e de um relacionamento com Ele. Evitar a idolatria e adorar apenas o verdadeiro Deus nos leva à felicidade genuína e ao sentido na vida. Quando pecamos, as consequências vão além do que vemos de imediato. Não apenas nos afasta de Deus, mas também pode trazer confusão, sofrimento e tristeza à nossa vida. Por isso, é muito importante seguir o que a Bíblia ensina e evitar o pecado em todas as partes da nossa vida. Fazendo isso, podemos sentir a paz, alegria e satisfação que vem de obedecer a Deus. As escolhas que fazemos têm consequências profundas. Envolver-se em atividades como fornicação ou adultério não é apenas um ato momentâneo. Pode criar laços e carregar bagagens emocionais de outras pessoas. Cada pecado tem seu próprio conjunto de repercussões. No caso da fornicação, pode haver profundas consequências emocionais e relacionais. O adultério, por outro lado, não afeta apenas quem o comete, mas também machuca gravemente os inocentes envolvidos, quebrando a confiança e causando dor intensa. Isso inclui não apenas o cônjuge traído, mas também os filhos, mesmo que sejam adultos. A Bíblia adverte sobre a autodestruição causada pelo adultério, mostrando que suas consequências vão além dos relacionamentos externos, atingindo profundamente a alma daqueles envolvidos. É um alerta sério sobre os custos emocionais, espirituais e relacionais ligados a esses comportamentos. Embora tenhamos falado sobre apenas 3 pecados específicos, há muitos comportamentos errados. As consequências dos pecados que mencionei são claras, mostrando a sabedoria em evitá-los. Como diz o provérbio, a sabedoria traz favor, mas o caminho dos traiçoeiros é difícil. O pecado leva a uma vida difícil. Um grande perigo para os crentes é viver em torno do pecado, planejando cometer erros e pensando que podem se arrepender mais tarde. Esse pensamento é arriscado. Imagine alguém planejando se arrepender em um momento específico, apenas para partir deste mundo antes do esperado. Não controlamos totalmente nossas vidas. Ela é um presente divino. Chegará um dia em que seremos responsáveis por nossas ações diante de Deus. Um exemplo disso está na história de Ananias e sua esposa na Bíblia. Eles enfrentaram consequências imediatas por enganar o Espírito Santo. Abraçar o pecado conscientemente e planejar a vida em torno dele é espiritualmente alarmante e perigoso. A natureza de Deus é complexa. Ele é cheio de misericórdia, mas também é como um fogo consumidor. Portanto, é um erro grave tratar sua graça de forma leviana, entregando-se ao pecado de propósito. Isso é perigoso para um cristão. Nesse estado, o crente se afasta do cerne de sua fé. A graça de Deus não é uma desculpa para pecar. É um chamado ao arrependimento, à transformação e a uma vida santa. Quando um crente escolhe pecar de propósito, corre o risco de ignorar sua consciência, sufocar a orientação do Espírito Santo e endurecer o coração contra as verdades das Escrituras. Isso não só prejudica o relacionamento do crente com Deus, mas também seu testemunho diante dos outros. Viver assim é como navegar em águas agitadas sem uma bússola ou âncora, colocando-se em perigo de naufragar espiritualmente. O centro da vida cristã é viver uma vida santa e justa. Então, se entregarmos ao pecado e ignorarmos suas consequências, estamos indo contra esse chamado, perdendo as bênçãos e propósitos que Deus tem para nós. Em 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 2, somos alertados sobre tempos difíceis, nos quais as pessoas terão suas consciências endurecidas. Escolher persistentemente o pecado e ignorar a bússola moral que Deus colocou dentro de nós pode adormecer nossa consciência. A Bíblia nos dá regras claras para viver, e os mandamentos de Deus são como uma luz guia. Nossa consciência nos avisa quando nos desviamos dessas orientações divinas. Portanto, aqueles que moldam suas vidas em torno do pecado estão escolhendo o caminho mais difícil, ignorando as complexidades da vida e as consequências prejudiciais de suas ações pecaminosas.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima vez, aqui no nosso canal. Que a paz de Deus esteja com vocês.